Bom dia, estamos aqui de volta no Conexão, no Bosque John Kennedy, nesse lugar lindo, deslumbrante, que nos remete a uma paz, a um sossego, a uma energia, assim, gente, a respiração fica diferente. Ao meu lado está o Sandro Neto e hoje vamos falar sobre o último dos pecados capitais ou da má conduta, né? Do caráter, da personalidade de cada um de nós, que é um pecado, gente, esse é mais complicado. Esse ele atinge muitos de nós. É o pecado da luxúria. Isso. E você vai ver que a luxúria também não é só no aspecto do sexo, né, Sandro? Ou é só especificamente relacionada ao sexo. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia, amigos ouvintes da Conexão, do programa Conexão. Existe um pouco de confusão, mas não necessariamente é uma confusão, porque tem um pouco de razão. As pessoas pensar que luxúria é a questão de ser luxuoso, né, do luxo, né, que tem a ver com ostentação, alguma coisa assim. Porque está ligado também à questão da sexualidade, porque quando a igreja colocou esse como pecado capital, e na verdade é o último pecado capital, porque existe tipo uma ascensão, a gente vai acompanhando eles, né? Nós vamos acompanhando primeiro o pecado dos vícios, né? Que é a gula, mas os vícios. Porque sem ele, por que ele é o primeiro? Porque se eu não conseguir resolver ele, dificilmente eu vou ter capacidade mental e emocional de trabalhar e reconhecer os outros pecados. E ele quase que inclui todos. Não é à toa que ele é o primeiro. Né? Então eu preciso de sobriedade. A primeira coisa é sobriedade para mim começar a entender um pouco melhor sobre a mim mesmo e sobre o mundo. Enquanto eu estou entorpecido, né? Que eu estou dopado, né? Que a palavra exata essa é dopado, porque altos picos de dopamina não tem consciência das coisas. Depois a gente tem o pecado da inveja e do orgulho, que é trabalhar a questão nossa do egoísmo, né? Essa autossuficiência nossa para a gente ser um pouco mais humilde. Depois nós temos o pecado da ira, trabalhar essa questão emocional. Nós temos o pecado da ganância, né? Que nós falamos também, o pecado da preguiça ou má vontade e o último, o pecado da luxúria, que a igreja colocou. Por quê? Porque é um dos pecados no desenvolvimento espiritual do ser humano dos mais difíceis de ser trabalhado. A questão da sexualidade. Por quê? Porque a sexualidade, querendo ou não, ela é um impulso natural do ser humano. Não tem como a gente negar a questão da nossa sexualidade. O desejo, o impulso sexual é algo que é instintivo. Instintivo. Como a gente comer, dormir, né, se sentir bem num lugar confortável, se relacionar com as pessoas. A sexualidade é um impulso hormonal que tem dentro do ser humano que não tem como eu negá-lo. Mas quando se fala que comete o pecado da luxúria é quando eu extravaso esse impulso de uma forma desordenada, deliberada, promíscua, desequilibrada. Uma libertinagem. Isso, que vai trazer um sofrimento para a minha pessoa e para as demais pessoas ao quais eu estou relacionado com esse tipo de pecado, com esse tipo de comportamento. E eu penso, Sandro, que hoje, através do primeiro pecado que você falou, da gula, que, gente, que não é só o comer, né? Mas a gula vem também o alcoolismo, o jogo, né? As drogas. Então, o que acontece? Isso nos leva e nos remete muito à luxúria. Isso. Porque perdemos o sentido, né? O caso que você falou da dopamina. Isso. Estamos fora do nosso eixo, né? A dopamina é o que faz, é o neurotransmissor que é responsável pelo prazer do ser humano. Só que quando prazer demais excede, vai nos levar ao quê? O próximo pico dopaminérgico vai levar uma baixa dopaminérgica, que é o sofrimento, a tristeza, a depressão, a angústia, né? E não tem como a gente fugir disso. Tudo que desperta muito alto pico de dopamina, o próximo passo é cair lá embaixo e ficar nesses estados deploráveis, que acaba nos trazendo a questão do vício.
Porque eu quero sair daquele estado ruim, eu quero pegar um estado maior. E a luxúria tem a ver, porque a sexualidade muitas vezes é assim, a pornografia é dessa forma que ela trabalha. O vício da pornografia faz isso com as pessoas, né? De uma forma que ele faz com que a pessoa sempre mantenha aqueles altos picos de dopamina quando está olhando aqueles vídeos, né? Criando aquela sensação de prazer, e quando ele não tem aquele objeto de consumo de vício, acaba trazendo depressão, ansiedade, né? Predispõe a outras compulsões que têm altos picos de dopamina também, como drogadições, alcoolismo, né? Isso já é cientificamente comprovado isso. A gente acha que a questão da promiscuidade sexual, algo ser libertino e pode ser feito de qualquer forma, causa problemas biológicos, emocionais, mentais e espirituais. Porque não estamos falando aqui, gente, sobre a não prática e não fazer sexo, que é uma coisa boa, né? Que é uma coisa que é boa para as nossas vidas. É a forma que entra dentro da luxúria. Isso. Né? É essa libertinagem, essa coisa excessiva, essa coisa sem controle. Hoje em dia, gente, muito devemos estar atentos por causa de tantas doenças sexualmente transmissíveis, né? Porque nós queremos levar para vocês uma mensagem assim verdadeira do que acontece hoje. Vocês têm que, quando entram para pesquisar tantas coisas na internet e olhar tudo que está acontecendo na vida social das pessoas, vamos olhar também as estatísticas e as pesquisas de como estão, né? A sífilis é uma doença que voltou hoje e ela está aí assim, ó, todo canto. Então temos que nos atentar a isso. Temos que ter esse cuidado, essa precaução, esse amor à nossa vida, esse amor à vida do próximo, à vida dos nossos familiares. Porque você não está expondo só você com o pecado da luxúria. Isso. E assim, todas essas doenças, complicações que a gente vê hoje na área da sexualidade, tudo advém desse pecado da luxúria. Tudo advém. Porque assim, a igreja quando colocou isso, e até uma forma da gente compreender um pouco melhor sobre como que a igreja cristã, ela vê a questão do sexo, ela vê algo como sagrado, que é uma união não só corporal, mas é uma união espiritual. Tanto que você acaba tendo comportamentos similares entre os casais pela essa união. Entendeu? É a mesma forma de pensar, a mesma forma de agir. E biologicamente também você começa a ter. Principalmente se tiver problemas de doenças venéreas. Você começa a adquirir isso. Então a responsabilidade do ato sexual, na visão da igreja cristã, não estou citando determinada igreja, mas a igreja cristã como um todo, ela é de uma responsabilidade do ato sexual muito grande, por causa dessa união carnal e espiritual, né? Então, quando se colocou esses pecados da luxúria, é que o sexo fosse praticado por pessoas que desenvolvessem primeiro o amor, o carinho, a compreensão, confiança, né? A confiança, o relacionamento, se fizesse um voto de compromisso, que era selar essa questão do amor e dessa compreensão para um voto perpétuo, daquilo de desenvolvimento, e aí sim praticar um ato maravilhoso dado por Deus para sentir prazer mesmo no ato sexual, mas com responsabilidade. E hoje ficou-se como se você compra uma balinha na esquina, sem essa responsabilidade, as pessoas trocando essas influências energéticas e espirituais sem ter menor questão de responsabilidade, sem ter essa questão de afinidade muitas das vezes. Às vezes as pessoas pensam, não, eu vou transar com essa pessoa, fazer sexo com essa pessoa para ver se vai dar certo. Faz isso primeiro antes do que... Achando que o ato sexual vai segurar a pessoa, o relacionamento, por longo tempo, coisa que isso não é verdade. Na verdade, é a afinidade, é a afeição espiritual de alma entre uma pessoa e a outra, é a comunhão nas coisas, saber viver bem nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, que vai ter esse crescimento, começa o afloramento do amor, e aquilo tende a aumentar ao longo do tempo de acordo com que é cultivando
E a sexualidade entra como uma complementação disso. Porque esse ato sexual ele tanto faz comigo como faz com ciclano e com beltrano. Agora essa afinidade de almas, esse encontro, né, das almas, dessa cumplicidade, dessa intimidade que você tem com um parceiro que você relaciona, gente, não é no ato sexual. E isso ficou assim tão banal, é uma coisa descartável. Aí o que acontece? Vem o vazio, a pessoa sente aquele vazio, porque é uma pessoa que no outro dia você não liga para saber se está tudo bem, às vezes você nem lembra o nome da pessoa, nem tem o número do telefone para ligar. Gente, não é críticas, é por causa de nós, é nós, é pelo nosso interior, pela nossa verdade, pelo que queremos ter conteúdo enquanto pessoas, para que esse pensamento, sentimento e agir floresça de uma forma que contagie, que embeleze a sua vida e a do outro. Isso. Não é, Sandro? Isso mesmo. Então, assim, a gente tem responsabilidade. Quando a igreja ela colocou essa questão do pecado, e tem a ver com o pecado original, a gente pode, só que a gente não vai ter tempo de falar sobre isso, porque esse é um assunto que eu gosto demais. Porque você também atua na área de sexologia. Atua na área de sexologia, dou aula, estou escrevendo algumas publicações em relação a isso. Então, a visão da igreja muitas das vezes, e fica no ditado popular, era como se a igreja cristã achava que sempre sexo era sempre pecado. Não. Depende da qualidade e da forma que você vai conduzir o sexo, que sim, ele é considerado pecado ou não. Então a responsabilidade do ato sexual ela é muito maior do que a gente imagina. Até dentro de um casal. Até dentro de um casal, finalmente casado, como você vai praticar, desenvolver esse ato sexual, essa forma de comunhão sexual. Porque às vezes pode ter barbaridades e depreciações até dentro do ato sexual de um casal. Que às vezes a mulher está sofrendo abuso, está fazendo algo forçado. Então, tem muito isso. Só que criou-se essa concepção de algo que sexo é como tabu, que a igreja não faz, e a gente viveu um pouco de um mal entendimento e compreensão dessa questão da sexualidade de uma forma tranquila e serena, né? Perdeu-se isso e ficou como tabu durante muito tempo. Depois veio a revolução sexual dos anos 60, que foi o quê? Estourou a porteira da boiada. Aí foi para o outro lado oposto, que foi a liberação total, promiscuidade, e a gente está vendo, nós estamos vivenciando hoje esse tempo. E hoje a humanidade é uma humanidade mais feliz? Não. Eu acho que não é. Nós estamos vivendo os maiores altos índices de depressão da humanidade. Suicídios. Suicídio. E tem a ver muito com a questão da sexualidade. Por quê? Dessa questão oscilatória dopaminérgica. A ditadura da beleza. Tudo influencia. Tudo, que aí a luxúria você vê que todos os pecados capitais estão entrelaçados. Freud já dizia muito bem essa questão da sexualidade, né? Tudo o sexo está ali embutido. O consumismo, a relação de poder, a vaidade, né? O orgulho. Por isso que o pecado capital da luxúria ele é o último, porque os outros tudo estão embutidos nele. Então, gente, vamos ficar atentos. Em relação aos casais, a gente aconselha sempre, assim, na vida, o diálogo, a conversa, o que é permitido, o que agrada aos dois, o que deixa os dois felizes, sentindo harmonia naquela relação, sentindo prazer com amor no sexo. Queremos, assim, que isso seja uma prática do cotidiano da vida de todos nós, mas de uma forma que não nos venha depois deixar num vazio, num abismo, numa tristeza e num buraco escuro, num lugar que não tem, porque às vezes você pensa assim, não vai ter volta, mas você pode melhorar. Com certeza. Né? Tudo está nas mãos da gente. Nós estamos aqui para evoluir, para aprender, para crescer e para espalhar, gente, o amor e o bem. E a luxúria não tem nada a ver com o amor e o bem. Então, te agradeço demais. E aí você já vai pensando no próximo tema. Um grande beijo a todos. Beijo, Fiquem abraço. com Deus.